uma espada para Eclise. Eu estava impressionada com essas pequenas mudanças que estavam acontecendo que eu não teria percebido se não tivesse olhado mais atentamente. Quantos anos mesmo o Eclise tem? Julgando pela cara dele, ele parece ser um jovem garoto inocente. Eu pensei sobre o jogo com atenção, porque eu não consegui memorizar as informações detalhadamente de cada um deles e por isso eu estava tendo dificuldades em lembrar a idade dele. Contudo, todas as rotas no modo normal tiveram seu fim um ano depois do retorno da heroína. E então, no epílogo que começa assim que a história principal termina, Eclise se casa com a heroína, depois da cerimônia de debutante dele. No jogo, chegar à idade adulta significa que a pessoa passou dos seus 18 anos. Então, nesse momento, isso significa que o Eclise tem. Isso significa que ele tem pelo menos 17 anos. Eu originalmente tinha 20 anos, então se você quiser me zoar, você pode dizer que eu esteja tentando seduzir um ninfetinho ou que eu sou uma papa-anjo. Então por que será que eu sinto que sou eu quem está sendo seduzida aqui? Eu estava olhando atentamente para o Eclise, que não estava mais com a cara envergonhada de antes. Senhorita, nós chegamos à loja. A carruagem parou, era hora de recompensar meu escravo atrevido. Bem-vindos! Assim que o dono da loja viu a carruagem portando o emblema do Zekart parar, saiu correndo dentro da loja, se curvou em um ângulo de 90 graus e nos cumprimentou na entrada. É aqui que se pode encontrar as mais finas espadas mágicas do Império? Com certeza, querida cliente. Nossa loja vende não só espadas, mas também vários tipos de armas raras. Por favor, diga se gostar de algo. Eclise, entre junto comigo. Eu chamei ele, que estava parado feito estátua do lado da carruagem. Ele tinha decidido permanecer ali, pensando que um mero guarda não tinha permissão para entrar na loja. Venha. Depois de apressar ele mais uma vez, como esperado, ele veio atrás de mim sem mais demoras. Você tem alguma espada de madeira encantada com mágica de reforçamento? Eu decidi priorizar comprar a coisa mais urgente primeiro. Foi então que o vendedor me olhou como se eu tivesse dito algo estranho. Você disse espada de madeira? Bem, nós temos espadas de madeira, mas nenhuma delas tem mágica de reforçamento. Você não tem nenhuma? Eu franzi o senho. Esse lugar foi recomendado pelo mordomo, por ser famoso, por isso eu vi aqui com grandes expectativas, mas parece que isso foi perda de tempo. Nós podemos customizar se você quiser. O vendedor rápido adicionou isso quando eu viu a minha cara de desapontamento. Mas é bem incomum uma pessoa treinar com uma espada dessas. Uma vez que você tem conhecimento sobre algumas posturas básicas, as pessoas normalmente se preparam para usar espadas reais. Eu estava envergonhada e limpei a garganta. Estava claro que eu não sabia nada sobre espadas. Na nossa loja, nós não temos itens que possuam magia de reforçamento, mas temos muitos itens feitos de carvalho que são completamente indestrutíveis. Nos guie para dentro primeiro. Logo em seguida, entramos em um quarto que tinha somente espadas de madeiras expostas, em todas as quatro paredes. Eu olhei em volta, enquanto ouvia sem prestar muita atenção o dono da loja falando sem parar. Para ser honesta, não importa o quanto eu olhasse em volta, era só madeira e mais madeira que só eram diferentes na cor. Alguma coisa lhe interessou? Eu deixei essa decisão com o Eclise, mas ele só sacudiu a cabeça. Eu ainda não tenho certeza. Você não gostou deles? Penélope disse. Não é isso, mas eles parecem exatamente iguais àqueles que tem no campo de treinamento. Eu posso usar aquelas lá, mestra. Você não pode. Ouvindo o que o Eclise disse, o dono gritou rapidamente. Tudo que está aqui é forte o suficiente para competir contra uma espada real. Aquelas feitas com madeira da árvore imperatriz que só crescem na floresta das fadas são especialmente afiadas, afiadas o suficiente para cortar um feixe de arroz. Mas não importa o quanto ele fale sobre como as espadas aqui são boas, é inútil se a pessoa que vai receber o presente não gostou de nada mostrado. Não tem jeito. Eu respirei alto, o dono deve ter pensado que nenhuma delas me interessou, então ele parou de falar de espadas de madeira e disse: Então que tal irmos para a parte das espadas reais ao invés de ficarmos aqui na área das espadas de madeira? Do que você está falando? Perdão? Daqui até aqui. Eu falei, apontando bruscamente da entrada até o final do cômodo. Mande todas elas para a mansão Eckhart.
Pensando que, o que for comprado hoje vai se quebrar no futuro, eu resolvi comprar um monte das mais rígidas. Depois disso vem o uniforme de treino. Talvez, porque ele é alto e bonito, a aparência do Eclise com um uniforme novo deve ficar absolutamente maravilhosa. Nada mal. Eu andei em volta dele e falei. O dono da loja, muito animado, cuspia saliva enquanto ele elogiava seus itens. Com certeza. Esses são os mais novos itens na capital. Você gostou? Eu perguntei um pouco ansiosa, porque eu acho que fiz tudo o que eu queria enquanto ignorava a opinião da pessoa em questão. Eclise olhou para mim atentamente e me perguntou com o rosto sem expressão de sempre. O que você acha, mestra? Boon. Esses estão bem para você, mestra? De alguma forma, eu notei que se eu dissesse que não tinha gostado, ele iria dizer que odiou eles logo em seguida. Eu só peguei coisa de acordo com o meu gosto, então é claro que eu gostei deles, mas eu estou perguntando se você gostou deles, Eclise. Isso não era uma conversa séria, então sorrindo eu adicionei. Eu não tenho nenhum motivo para vestir isso, tenho? Se a mestra gostou deles, então eu também gostei. Sério? Então? Eu estava feliz com a resposta sagaz que ele me deu. Mande todos esses também, 3 de cada tipo. Sim. Claro. Eu vou fazer isso agora mesmo. A boca do dono da loja escancarou com as minhas palavras. Agora, por último, vamos comprar uma espada real. Eu bati a palma das mãos devagar e me virei. O dono da loja correu atrás de mim, foi então que... Mestra, isso já é o suficiente para mim. Eclise se aproximou de mim com passos rápidos e bloqueou o meu caminho. Por quê? A espada é a coisa mais importante quando falamos sobre cavaleiros. O dono da loja, que estava sedento por mais dinheiro, pegou o meu lugar e disse o que eu queria dizer. Eu acenei com a cabeça concordando, olhando para ele. Você precisa ter uma espada, será que isso incomoda você? Não, é só que... Eclise hesitante, respondeu francamente. Eu acho que nunca vou ter oportunidade de usar uma espada de verdade, eu não quero manter um presente, que a mestra me deu, para nada. Por que você não vai ter oportunidade para usar ela? Quando o seu treinamento básico de esgrima acabar, você vai ter que usar uma espada de verdade de qualquer jeito. Sim. As palavras da cliente estão 100 vezes certas. O dono da loja acenou a cabeça com vigor e concordou comigo. Eclise não esboçou nenhuma reação, era como se ele estivesse ruminando o óbvio. Escravos não podem se tornar cavaleiros de verdade. Por isso, tudo o que eu preciso são das espadas de madeira para meu treino. Eu fiquei sem ação por um momento e não pude dizer nenhuma palavra. Ele mesmo sabia da verdade, de que ele nunca se tornaria um cavaleiro e eu era a única que saiba da premissa que um dia ele se tornaria um. Pensando nisso, foi só porque a Penélope morreu que o Eclise pôde se tornar um cavaleiro formalmente. Eu estava com pressa, preocupada com ele, já que ele estava sofrendo maus tratos, que eu nem lembrei de pensar no conteúdo do jogo. Para eu poder sobreviver, talvez seja melhor que Eclise não se torne um cavaleiro de verdade. O dono da loja de armas rapidamente falou algumas palavras, pois ele pensou que eu estava considerando não comprar uma espada de verdade quando ele me viu perdida em pensamentos. O que? Do que você está falando? Uma espada é necessária para um guarda poder proteger seu mestre. Meu corpo é o suficiente para proteger minha mestra. O vendedor ficou com medo e se calou. Para ser sincera, isso era uma verdade tão irrefutável, que eu não tinha nada para dizer. Isso porque se eu for lembrar de todas as vezes que ele mostrou um pouco suas habilidades, eu só posso concluir que o corpo todo dele é realmente uma arma. Eu entendo, se é assim que você pensa. Eu acenei com a cabeça. Não é bom forçar uma coisa em alguém que não quer. Eu ainda preciso ver algumas coisas mais, por isso saia primeiro e me espere lá fora. Depois que eu falei, Eclise se virou de costas imediatamente. Eu estalei a língua enquanto assistia ele sair sem ao menos dizer tchau. Quem é o mestre aqui? Eu já vi esse comportamento antes, mas se eu não apontar cada erro separadamente é capaz dele nunca por conta própria endireitar suas maneiras. Ele é um pouco insolente para um escravo. Então, você precisa de mais alguma coisa, querida cliente? Por favor me fale. O vendedor me olhou e perguntou já que só tinha nós dois no cômodo. Já que eu estou aqui, vamos ir ver as espadas mágicas. Oh, sim. Por favor, por aqui. O vendedor ficou animado com as minhas palavras,
porque elas eram os principais itens vendidos nessa loja. O lugar onde as espadas mágicas ficavam expostas era certamente maior que os outros cômodos. O número de espadas que estavam ali também era grande. Eu cuidadosamente olhei ao redor. Tinha muitas variedades de espadas, desde uma adaga pequena até espadas enormes do meu tamanho. Porém, as decorações, as bainhas e os cabos eram todos muito esplêndidos e magníficos. Tudo aqui é muito chamativo. Por acaso você não tem algo mais simples? Então, por favor, espere um momento, querida cliente. O vendedor foi até um dos mostruários e mexeu nele com a expressão meio fechada. Que tal isso? Depois de um tempo, ele trouxe uma caixa coberta por uma fina camada de poeira branca. Era pequenina, parecia uma caixa de joias, não parecia que uma espada caberia ali dentro. O que é isso? É uma espada ancestral mágica. Ele abriu a tranca com muitas chaves. Eu estava para ficar ofendida depois de ver aquele tanto de poeira acumulada, mas eu me interessei depois de ouvir as palavras ancestral e mágica juntas. O vendedor removeu o cadeado e abriu a caixa que tinha as dobradiças enferrujadas. Nhê! Soou pelo cômodo, e dentro da caixa tinha. O que é isso? Tinha um colar de ferro bruto com um pequeno pingente, pequeno e preto, em forma de espada. Você está brincando comigo? Eu pedi por uma espada simples, e você vem me dar um colar com um pingente em forma de espada? Além disso, o pingente de espada não tinha nenhuma gema ou pedra preciosa e por isso não dava para dizer que tinha uma aparência atrativa. Eu briguei com ele em tom de ameaça. Então o vendedor balançou as mãos. De jeito nenhum. Eu jamais me atreveria. Então o que é isso? Aqui, se você segurar o cabo da espada e deixar sua mana fluir nele, o pingente de espada se tornará em uma espada de verdade.